Bom dia, pessoal, tudo bem? Dando sequência ao conteúdo da aula passada, vamos agora trabalhar a sequência de resolução do exercício com a parte de comercialização dos produtos agrícolas. Bom, inicialmente nós havíamos considerado a empresa Fazenda Colorado, tínhamos chegado até essa parte aqui referente às perdas da cultura. E agora nós vamos dar sequência no Excel, ok? Então veja, vamos nos situar primeiro, Nós chegamos aqui até a parte do produto agrícola, onde nós retiramos as perdas, colocamos elas a compensar aqui, no balanço patrimonial pré-venda, restando 17.172.900 em estoque, e isso equivale a 260.145 sacas de soja, descontadas já as 28.905 sacas perdidas. Okay? Nós fizemos a demonstração do fluxo de caixa pré-venda de 1.278.000 como resultado, que é o que fecha com saldo de banco até o presente momento. Não houve demonstração de resultado, E agora nós vamos fazer essa parte aqui que trata da comercialização do produto agrícola. Então, primeiramente, antes de comercializar, nós temos que verificar qual que é o preço de mercado da saca de soja vendida hoje. Então, o preço de mercado aqui é R$ 124,14. Então, nós vamos pegar esse preço aqui e colocar aqui como referência. Uma outra forma da gente verificar qual que é o preço de saca atual, seria consultar o IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, E aí a gente podia, a gente pode, visualizar uns relatórios de mercado e verificar, por exemplo, qual que é o relatório de mercado da soja. Uma outra opção é vir aqui nos indicadores, aqui na parte de agricultura, e verificar, por exemplo, qual que é o preço da soja atual. Okay? Então, por exemplo, aqui o preço da soja em Campo Verde é de R$ 168,85. Mas nós podemos visualizar aqui, clicando em soja e verificando, por exemplo, os demais itens, Por exemplo, aqui nós temos a variação do preço em reais por saca no Mato Grosso, Centro-Sul, Médio-Norte, que são as regiões que o IMEA classifica o estado do Mato Grosso. Aqui a produtividade, que a gente pode considerar para efeito de colheita, como a gente já viu lá, E, finalmente, nós vamos pegar o preço de comercialização. Deixa eu ver se tem por município aqui. Está aqui, Mato Grosso, 164,21. E aí aqui tem os vários municípios onde o preço pode variar, 159, 165, 161, 163, 166, 167, 163,55,
169, 164, 171 e tal. Então, para resolver as listas de exercícios, né, eu vou deixar um novo desafio para vocês. Né? Quando vocês escolherem resolver um exercício ou outro, ou aquele, enfim, qualquer um exercício da lista, uma vez que vocês têm acesso, né, às minhas listas de exercícios e as planilhas de Excel já resolvidas, né, uma alternativa de desafio seria vocês visualizarem a página do IMEA, né, e pegarem um preço de qualquer um desses municípios aqui para resolver os exercícios de vocês. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, ao considerar aqui o preço de R$ 124,14, na fase de elaboração do exercício, eu visualizei aqui na página do IMEA e encontrei esse preço. Mas, né, para todos os efeitos, o que eu sugiro para vocês? Né? Verificar a produtividade atual, né, e escolher uma região com relação à produtividade. Cadê a produtividade? Está aqui. Ó. Escolher uma região do Mato Grosso, né? Verificar a sua produtividade e resolver o exercício com essa produtividade. Okay? Da mesma maneira, escolher um município, né? Por exemplo, aqui, Rondonópolis, e alterar o preço aqui para esse município. Ok? E aí, isso faz o quê? Isso faz com que o exercício de cada um de vocês seja diferente na hora de me entregar, né? Para não parecer que houve cópia de um exercício de um outro aluno, tal. E para mostrar realmente que vocês estão fazendo, estão resolvendo os exercícios. Então, os custos a princípio seriam iguais, no entanto, a produtividade e o preço na resolução seriam diferentes, o que faria com que o seu exercício se tornasse diferente do exercício do seu colega. Tá? O que eu acho louvável, né? Já que a ideia é que vocês aprendam a fazer, né? E não simplesmente olhem lá a planilha de Excel do professor, copiem e me entreguem. Tá? Então eu deixo aí o desafio para vocês, tá? De pegar o preço de um determinado município, como a gente viu aqui no IMEA, né? Aqui no primeiro quadradinho, e escolher uma produtividade. Aqui, ó, logo aqui embaixo, de uma determinada região. Ok? Então, uma vez modificado isso aqui, aí vocês vão vir para a planilha e vão colocar o preço que vocês escolheram. No caso aqui eu escolhi 171. Né? E a produtividade que eu escolhi, né, foi de 58,20, de acordo com a região que eu colhi as informações no site do IMEA. Tá bom? Esse site é o que a gente usa de referência para calcular os custos de produção. Se vocês quiserem, por exemplo, saber, eu quero saber quais são os custos de produção que o professor se refere, né? Vocês podem vir aqui em soja, por exemplo, né? Aqui você tem um relatório, um boletim, e nessa parte de baixo aqui, que vocês estão vendo, você tem custo de produção. Aí você clica nesse custo de produção e aqui vai aparecer o custo de produção do tipo da soja convencional e o do tipo da soja transgênica. Né? Aí ele baixa esse arquivo em Excel e vocês podem visualizar o resultado quando ele abrir a tela. Então aqui nós temos Mato Grosso convencional, né? E aqui nós temos o
a variação de fevereiro e março da safra 2021-2022. Okay? E aqui os custos das safras anteriores. Então vejam, aqui nós temos custeio, sementes, fertilizantes, defensivos, né? Operações mecanizadas, o custo por hectare de cada um dos itens aqui, de operações mecanizadas, mão de obra, manutenção, impostos. Então, vocês vejam aqui que eles estão considerando o Fundo Rural, o FETAB, que eu vou falar daqui a pouco, né? O ITR e o FAX, né? Que são alguns impostos. Aí os custos de despesas financeiras, custos de produção, né? E outros custos, como assistência técnica, combustíveis, arrendamento, as depreciações, tal. E aí isso vai formando o quê? O custo por hectare, custo total por hectare, né? Aqui ele coloca também a produtividade, então vocês podem ver que a produtividade, né, oscila também, sobe, depois desce, né? O dólar na hora da compra, que isso é muito importante, né? E a informação de que isso aqui é na unidade de reais por hectare. Isso quer dizer o quê? Que considerando, né, 1 hectare, isso custaria para nós, né, produzir por hectare 4.788,07, tá? Para a soja convencional. Qual que é a diferença da soja convencional para a transgênica? É que a transgênica você tem que pagar os royalties, né, para a empresa que detém a tecnologia, que no caso é a Monsanto. Tá? Aí, só para, né, já que a gente está aqui na planilha, né, só para informar, né, nós temos aqui a questão da soja da região oeste, da região nordeste e soja médio norte. O que varia um pouco o custo, né, de região para região. E nessa planilha aqui nós temos a média para Mato Grosso. Tá, mas isso aí é só uma informação de custo de produção. Voltando aqui, né? Vamos lá para a resolução do nosso exercício. Então a gente definiu preço de saca de venda, R$ 171,00. Produtividade 58,20 sacas por hectare. E venda de 70% do produto agrícola. Então quer dizer o quê? Que desse produto agrícola aqui, né, eu vou vender 70%. Isso quer dizer também que dessa quantidade de estoques, de sacas, eu vou vender 70%. Tá? Então a quantidade vendida aqui vai ser 70% de 261.900. Então eu vou vender 183.330. Para calcular a receita, basta que eu multiplique o quê? Preço vezes quantidade. Preço vezes quantidade. Tá? E meu custo vai ser de qual? 70% do custo que está aqui no produto agrícola. Então, vezes 70%. Né? Então, eu vou vir aqui, né? Vou acreditar isso aqui, né? Produto agrícola, 12 milhões. E debitar aqui custo do produto vendido. Isso vai indicar que saiu do estoque, então, 12 milhões e restou no estoque, né, 5.151.870, que vai figurar aonde? Que vai figurar aqui no estoque de produto agrícola não vendido. Ok? Quando a gente faz essa movimentação, tirando aqui do produto agrícola e passando para o CPV, a gente indica, do ponto de vista contábil, que está sendo retirado do estoque ou
está sendo dado baixa do estoque para entrega física, ou seja, para comercialização e entrega física. Então aqui veja, né? Eu acredito então receita, e essa receita vai cair aonde? Vai cair no meu banco, tá? Via transação bancária. Então já movimenta o minha situação bancária. Como movimenta a situação bancária, eu posso aqui começar a estruturar a DFC. Bom, o saldo inicial da DFC pós-venda é o saldo inicial, é o saldo final da DFC pré-venda, que é 1.278.000. A receita, como eu falei, ela advém o quê? Da entrada do dinheiro no banco, tá? Concomitantemente, ou no mesmo tempo, eu já posso estruturar a demonstração de resultado, que tem que ter a receita e tem que descontar o custo do produto vendido. Qual que é o objetivo da DRE? Apresentar o resultado operacional da empresa, se ela teve o quê? Lucro ou prejuízo, enquanto que a DFC busca relatar ou demonstrar o resultado financeiro da empresa. Então, não necessariamente, mas pode ser que aconteça, né, que você obtenha prejuízo aqui na demonstrativa de resultado. Isso é ruim? Não. Tá? Porque se eu apresentar, por exemplo, prejuízo operacional, eu não pagaria imposto de renda e nem contribuição. O que importa, na verdade, é o acompanhamento financeiro. Isso aqui que não pode ser ruim. Tá? Até porque, dentro aqui do custo do produto vendido, a gente está considerando o quê? A depreciação dos tratores e das colheitadeiras. E como isso não tem efeito financeiro, né, apenas efeito de resultado para efeito de lucro e dedução, então, do ponto de vista financeiro, essa depreciação vai aparecer como um saldo a maior aqui, um saldo positivo. Tá? Mas vamos continuando, né? Aí nós vamos calcular, depois de identificada a receita e o custo, vamos calcular então o fundo rural. Então o fundo rural aqui no exercício é 2,3. Na verdade, vamos fazer uma correção, né? É 2,03, tá? O correto. 2,03 é a despesa de fundo rural. Sobre o quê? O fundo rural é calculado sobre a receita. Então, vezes 2,03%. Então, aqui eu debito despesa de fundo rural e credito aqui como dedução bancária, como retirada ou pagamento do fundo rural. Tá? Em seguida, né, eu vou recolher, ou vou pagar 70% do custo de arrendamento. Poderia pagar integral? Poderia, sem problema nenhum, tá? Desde que haja sobra financeira, bancária, né? Então, por exemplo, qual que foi o arrendamento aqui? 2,5 milhões. Então, eu poderia chegar aqui, né, facilmente, creditar banco, 2,5 milhões, e debitar, obviamente, arrendamento. Tá? Mas eu não vou fazer isso. Eu vou pagar apenas 70% do arrendamento. Então, desses 2,5 milhões, eu vou pagar 70%, que é o que pede exercício. Tá? Então, meu valor pago de arrendamento será de 1.750.000. Ok? E aí eu continuo, né? Vou levantar a balança patrimonial, vou liquidar os fornecedores de sementes, fertilizantes, inseticidas, defensivos e tudo mais. Esse exercício aqui são inseticidas, né? E não defensivos. Mas vocês entenderam o princípio, né? Voltando ainda ao arrendamento,
uma coisa que eu tenho que já raciocinar é que se eu paguei apenas 70% do arrendamento, então a diferença desse valor pago para o valor ainda devido tem que constar aqui no balanço pós-venda, arrendamento a pagar, tá? Que vai ser a diferença do que eu devo menos a diferença do que eu já paguei, ok? Então fica a pagar aqui 750. Beleza? Vou liquidar então as outras dívidas, né? Que são de adubos, no valor de 2 milhões, dívida com sementes, dívida com inseticidas, R$ 9 milhões, né? E dívidas com fertilizantes, 6 milhões. Perceba que aqui já está fazendo o resultado, né? Já está puxando o resultado. Mas esse raciocínio é bem simples. Você vai somar aqui o saldo anterior, mais a receita que entrou, e subtrair as saídas de caixa, que são essas aqui, ó. Tá? Então, o saldo até o presente momento é de 12 milhões. Como a gente está mexendo aqui no caixa, né, a gente também tem que mexer aonde? Na DFC. Tá? Então, nós vamos pagar o fundo rural, como a gente pagou aqui na DFC. Né? Nós vamos pagar o arrendamento, 70%, conforme deve ser. Nós pagamos sementes, conforme deve ser. Fertilizantes, conforme deve ser. Inseticidas, conforme deve ser. Né? E pagamos adubos conforme DFC. Ah, esqueci de colocar aqui. Acreditar aqui. Pronto. Aqui. Então, está aqui a DFC. Né? Fizemos então os pagamentos, sobrou 12 milhões. Então, vamos ver se o DFC pós-venda também está em 12 milhões. Está aqui, ó, 12 milhões 241.036,57, conforme está aqui, né, no saldo de banco. Né? Aí nós vamos voltar aqui para a DRE e vamos terminá-la, né, colocando fundo rural, igual aqui, né. Vamos colocar também aqui a despesa a compensar. Qual que é a despesa a compensar? Lembram dela? Tinha colocado aqui no balanço patrimonial anterior, para, no momento em que realizasse a venda, descontasse a despesa a compensar. E aí nós vamos somar aqui o lucro bruto descontando a despesa a compensar e outras despesas, né? Eu vou falar já do FETAR, mas vamos descontar aqui a receita, o custo e o fundo rural. Então, meu lucro até então é 16 milhões, né?
E aí eu posso calcular 15% da despesa provisionada de imposto de renda e 9% da despesa provisionada de contribuição social. Então, meu lucro, nesse momento, seria de 12.755.000, que eu iria vir aqui e iria colocar aqui no balanço patrimonial, dentro do patrimônio líquido e abaixo do capital. O capital, que é de 4.300.000, que eu peguei do balanço patrimonial anterior. E o IR a recolher e o CSL a recolher, eu iria colocar aqui no balanço a recolher, ou seja, a recolher futuramente. Tá? Uma vez que a gente está montando o balanço patrimonial, a gente pode colocar os estoques de insumos que sobraram e colocar também os valores e depreciações do imobilizado. Tá? Então, posso vir aqui no balanço anterior e pegar lá os estoques de sementes, adubos e fertilizantes que restaram. Vou colocar aqui. Ó. Colar valores, né? Pronto. E aqui também posso pegar aqui os do imobilizado. Colar especial. E valores. Né? Pronto. Então já está tudo certo aqui. Né? Aqui é só somar, então já está somando uma prévia. E aqui também é só somar, então já está somando uma outra prévia. Do passivo aqui, que deu 21.833.906,57. E o ativo, né, está dando 9 milhões, mas ainda falta o quê? Ainda falta o saldo da DFC, que é o saldo de banco, né? Será que vai bater? Olha lá, está batendo. Tá? Então, em tese, esse exercício estaria liquidado aqui, né? Estaria fechado aqui. No entanto, eu queria chamar a atenção para vocês de um cálculo que normalmente é feito pelas empresas rurais para fins de recolhimento do FETAB. E como é que é feito esse cálculo? Ele é feito aplicando uma taxa de percentual sobre o FETAB, tá? Uma taxa percentual de FETAB sobre a UPF. O que é a UPF? O UPF é a Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso. Ela é utilizada para fins de recolhimento de impostos estaduais. Se chama UPF, Unidade Padrão Fiscal, e ela é atualizada anualmente. A última atualização de UPF é de R$ 198,91. Então, para efeito de cálculo do FETAB, nós pegamos e aplicamos uma taxa de 21,15 sobre o valor da UPF. E isso resulta no valor de referência em reais para o cálculo do FETAB. Uma outra coisa que nós temos que utilizar no cálculo é transformar a quantidade de sacas vendidas em toneladas, porque a gente costuma multiplicar, para efeito de cálculo, o valor da referência em reais pela quantidade de toneladas comercializadas. E aí, né, ao fazer essa multiplicação, né, nós teríamos o valor do FETAB. Mas qual seria então a quantidade de toneladas comercializadas? Como é que a gente faz para transformar saca em tonelada? A gente utiliza então uma unidade de conversão, que é a seguinte: uma tonelada é igual a 16,77 sacas. Então, para converter saca em tonelada, né, eu faço o quê? Pego a quantidade de sacas e divido por 16,77. E aí eu vou ter a quantidade comercializada em toneladas. Ao multiplicar a quantidade de toneladas vezes o valor de referência em reais, eu obtenho o valor a recolher do FETAB. E o que vem a ser o valor a recolher do FETAB? Mais um
imposto, que entra aqui no nosso demonstrativo de resultado como se fosse o quê? Uma despesa. E que afeta também quem? O nosso fluxo de caixa, porque a gente desembolsa esse valor aqui. Ó. Ok? Então, ao inserir aqui, eu mudo minha base de cálculo e mudo o cálculo também dos impostos de renda e contribuição social. Para efeito, né, de lançamento, eu venho aqui e lanço a despesa do FETAB, que vai deduzir aonde? Que vai deduzir, deixa eu só corrigir aqui, que vai deduzir aqui no meu banco. Cadê? 28 aqui. Igual a 28. Beleza? Então aqui, né? Beleza. Também desconta aqui o FETAB. Então, portanto, reduziu minha base de cálculo e reduziu os impostos. Né? E aí, muda aqui o lucro do exercício e o balanço bate. Muda também aqui o saldo bancário, conforme deve ser, e meu balanço fecha, né? Ele finaliza. Ok? E aí eu tenho o meu exercício encerrado, tá? Ou seja, fiz os 3 relatórios pedidos, né? DRE, DFC e balanço. E por hoje era isso, tá? Nos vemos então na próxima aula, na segunda-feira, ok? Abraços e bom final de semana.